Teve alguma crise, Não, alguma coisa? depois do plano Collor, né, a construção civil entrou em momentos mais Difícil. difíceis, né? E ele também, esses negócios tinham já expandido e estava meio diversificado. A construtora teve uma separação de um sócio que ele tinha, então era um momento que estava num momento tão. E esse prédio ia ser um residencial com serviço, mas ele acabou vendo esses insights do mundo, das questões de como estava evoluindo, e esse contexto ele teve a ideia de criar um hotel super personalizado. Já existiam pelo mundo alguns hotéis específicos, e estava tendo um momento, aí falando de hotelaria, de que os hotéis, ou seja, a hotelaria era uma hotelaria muito funcional. Ele era dominado pelos grandes hotéis, por hotéis onde eram pessoais, e tudo nessa hotelaria era vinculado ao funcional, né? Então você pega por que a roupa de cama tinha que ser determinada roupa de cama com fibra sintética? Porque tinha que aguentar tantas lavagens? Por que tinha o papel de parede? Porque ele aguenta mais? O tapete mesclado? Porque ele não mostra sujeira? Então tudo, a cama hoteleira era uma cama que tinha que aguentar muito mais do que uma cama convencional. E no sentido, estava começando a surgir elementos ou sinais pelo mundo de uma hotelaria migrando para um hotel menor, um hotel mais personalizado, de serviço, né? E foi esses insights que ele trouxe. E ele era muito arrojado, ele era um supervisionário e foi atrás, poxa, o Plaza Athénée de Paris tem algodão egípcio, temos que ter algodão egípcio. Ah, tal lugar tem. Iria juntando um pouco desses contextos e tinham duas premissas, né? Um diferencial em cada detalhe, quando a gente estava fazendo Emiliano, então tudo tinha que ter um diferencial. E o outro lado era tudo para o cliente em relação a serviço. Então eram métricas que a gente tinha, que ajudava a gente a alinhar nossas decisões, mas o mercado hoteleiro olhava para ele e falava, pô, esse cara construindo esse hotel pequeno, um hotel com produtos residenciais, no caso a qualidade da cama, a qualidade da roupa de cama, o edredom de plumo de ganso, os travesseiros, eram produtos que falavam, todo mundo ria, falava que ele era louco, que não ia dar certo, que em pouco tempo esse hotel ia acabar. Mas era justamente o contrário, né? Existia muita gente na época, no momento de crescimento da economia de São Paulo simbolizando a relevância dela para o mundo. Tem aquele contexto, você está inserido nesse contexto, não consegue ver que a cidade já mudou e que a gente estava a ponto e cabia um hotel no nível mundial de hotelaria em São Paulo. Então acho que o Emiliano simbolizou essa mudança, né? Quando a gente abriu foi justamente o contrário, foi um período onde a gente virou a referência do que fazer na hotelaria, né? Só no contexto, a gente inaugurou em 2 de junho de 2001. Em setembro houveram os atentados às Torres Gêmeas, onde teve uma redução violenta do fluxo de viajantes. E logo em seguida também estava acontecendo aquele boom dos flats em São Paulo. Estavam inaugurando flats para todo lado. E a quantidade de quartos em São Paulo de 2001 até 2003 para 2004 foi de 22 mil quartos para 44 mil quartos. Então, o Caraca. inventário de São Paulo, ou seja, a construção civil estava vendendo flats como investimento. Mas o cara que estava comprando não viu que no mesmo quarteirão tinham 3 prédios iguais subindo, É. com o mesmo conceito. E no começo era um bom negócio. Depois teve um período onde resultou, dobrou a quantidade de quartos em São Paulo. Os hotéis antigos sofrendo muito, toda a hotelaria sofrendo, brigando em preço. E a gente era o único hotel que tinha um diferencial. Era muito diferente. Nós pegamos o Milano há 22 anos atrás, já tinha aquele assento japonês da Toto, de Washlet, já tinha sistemas de automação, já tinha cama, algodão egípcio, coisas que são. E que eram vistas como o excêntrico, e de repente todo mundo, para sair dessa bolha, dessa briga de preço, começaram a copiar a gente. Então até faz parte da nossa missão servir como inspiração para hotelaria, que no começo a gente ficava muito incomodado. Poxa, tal hotel pôs mordomo, tal hotel pôs roupa de cama com algodão, de tal hotel copiou. E a gente se incomodava com isso. E no momento ele falou, poxa, enquanto a gente estiver sendo copiado, a gente está no caminho certo. E isso marcou também muito, acho que está aí, eu falando em 2005, quando eu voltei para a operação do hotel, e comecei a me envolver nas áreas. E foi o momento que eu comecei a colocar a teoria que eu aprendi durante a construção em prática, né? Então, de 2005 a 2008, eu fui passando por diferentes áreas do hotel. A partir de 2008, eu comecei a ficar à frente da operação. Mas eu acho que marcou muito esse contexto de falar, poxa, a gente tem que estar sempre em desenvolvimento. E algumas métricas que a gente tem vinculado a isso, até falando de inovação, como é que você inova, como é que você cria alguma coisa nova. Eu acho que e isso é um aprendizado que veio até do ponto crítico do meu pai, de ser detalhista, de ser exigente, que você precisa estar sempre em constante mudança. Então você tem que estar, eu acredito muito nisso, sempre querendo melhorar e sempre questionando o que você já tem e que está consolidado. Por que isso pode ser melhor? O que eu posso mudar? E a partir do momento que você está alterando o que você faz, que surgem as oportunidades, você achar o caminho e inovar dentro disso, né? Eu acho que nada se cria do zero, né?
Você precisa criar, sempre ter um ponto de partida e uma provocação de que isso aconteça, né? Então esse foi um pouco desses contextos dessa história, né? Então, ou seja, em 2005, eu voltando para a operação, que meu pai, quando eu fui sair, eles queria que eu voltasse a trabalhar com ele, e a gente recompôs dessa forma. E aí, a partir de 2008, ficando à frente da operação, né? Então, esses são frentes e trazendo um pouco dessa experiência de desenvolvimento de projetos. E acho que isso foi muito aplicado quando a gente fez o Hotel do Rio. O Hotel do Rio, que é um super sucesso, acho que consolidou dentro dos pilares que a gente quis trazer para a cidade, os diferenciais de ter quarto grande, vista, quartos com vista, uma experiência de um resort de praia dentro de um hotel com uma eficiência de um hotel urbano. E principalmente o contexto de serviço. O grande desafio do Rio de Janeiro é como é que a gente implementa uma qualidade de serviço como a de São Paulo no Rio de Janeiro, que melhorou muito num contexto com todo nos últimos anos, mas se você volta 10 anos atrás no tempo, a realidade de serviço no Rio, acho que os eventos, a Copa, as Olimpíadas, ajudaram muito a cidade, mas mudou muito, né? Ainda tem suas questões ali logísticas no Rio que são diferentes daqui de São Paulo, mas a gente conseguiu consolidar e todo mundo fala, você vai ver no Rio de Janeiro, não vai conseguir, e pelo contrário, já achei um dos grandes pilares das premissas que a gente tinha como a executar, e hoje a gente tem um reconhecimento na cidade desse acolhimento, toda essa atenção com o cliente, de fazer com que ele se sinta em casa, fora das suas próprias casas, é uma realidade que a gente vivencia lá. Mas o projeto do Rio de Janeiro foi um projeto que a gente ali, comecei a ficar à frente da operação em 2008, e 2008 foi quando teve o subprime, né? Teve aquela questão do mundo, dos processos financeiros, e todo mundo começou a oferecer. A gente, o Brasil estava em alta, naquela crescente, investment grade, e começaram a oferecer, não quer comprar um prédio aqui, não quer comprar um prédio nos Estados Unidos, não quer fazer. E a gente até começou a olhar esses projetos, mas chegou uma hora, a gente falou, poxa, o Brasil está numa vertente tão positiva, vamos gastar sua nossa energia por aqui. E a partir de 2009, precisamos ir para o Rio de Janeiro. E comecei, todo mês eu ia para o Rio ver, e foi um período onde os preços dispararam, né? E tudo estava tudo à venda, e todo mundo querendo aposentar rico, né? Então os preços totalmente fora de uma realidade. E eu fui indo, até que surgiu o leilão da Casa Rosa, que era um antigo consulado da Áustria, na praia de Copacabana. E nesse contexto, eu entrei no leilão, conseguimos estruturar toda a parte financeira com o BTG, que são sócios nossos no imóvel do Rio de Janeiro, compor com eles a estruturação, o investimento, conseguimos ganhar o leilão e desenvolvemos o Hotel do Rio de Janeiro. E foi curioso, né? Porque o desenvolvimento do Hotel de São Paulo, meu pai tinha uma participação ativa e eu tinha uma posição muito de suporte de execução. E no Rio de Janeiro eu tinha essa dúvida, como é que meu pai vai se comportar? E foi curioso que eu fui executando, eu reportava bastante, eu prestava muita conta para ele, mas eu tive muita autonomia de fazer. Meu pai não era uma pessoa que expressava as coisas, não era uma pessoa que elogiava. E na minha vida profissional com meu pai, que até infelizmente é seu falecimento, que eu trabalhei praticamente 20 anos com ele, direto ali no seu dia a dia, absorvendo muito do que ele faz, aprendi muito ao longo das negociações de São Paulo, então de negociar muitos fatores emocionais que estão por trás de um relacionamento, de uma negociação que não se ensina na faculdade. Então eu tive essa oportunidade de aprender com ele, mas nesse contexto eu acho que meu pai deve ter me elogiado 2 vezes na vida, em tudo que a gente construiu, e uma delas foi quando eu fechei, até curioso, quando a gente assinou a compra do prédio do Rio de Janeiro. E o elogio dele foi, você melhorou muito. Então assim, mas era um contexto, a gente sabe, a gente... o jeito que a geração, né, cara? A geração de hoje em dia a gente elogia muito mais os filhos, né, da gente.